Então, vamos iniciar o tema de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês desde já. Eu agradeço a Deus por estar aqui, nesse lugar que é tão especial, o restaurante Mãe Divina, um restaurante vegano, e o tema da palestra tem a ver, com o propósito desse restaurante, que é promover o veganismo. Por isso o tema é alimentação amorosa. O veganismo é uma filosofia de vida, onde as pessoas que adotam essa filosofia buscam de maneira alguma causar mal, sofrimento ou qualquer dano a qualquer tipo de animal. Isso vai além da alimentação. Isso vai valer para a maneira como se veste, os objetos que compra em casa, a maneira como lida com os animais. Mas eu vou abordar por alimentação amorosa. Aí a gente vai dar uma volta para chegar no veganismo no final da palestra. Eu só quis contextualizar. O vegano não é aquele que faz uma alimentação natural só pensando na sua própria saúde. É muito interessante se incluir isso também. Mas é aquele que se importa com o animal, e a partir daí faz todo o possível para não gerar sofrimento de forma alguma aos animais. Eu acho que mais do que isso, se possível, até mesmo gerar uma vida mais confortável, mais feliz para os animais. Então, entrando no tema alimentação amorosa, eu gostaria de iniciar a palestra por essa palavra alimentação. Lembrando que a alimentação não é só aquilo que a gente ingere pela boca, que a gente mastiga e que a gente engole. Numa visão um pouquinho mais ampla, a alimentação é tudo aquilo que a gente ingere a partir dos nossos 5 sentidos. É importante que a gente tenha essa noção. Porque quando eu tenho contato com comida, com bebida, quando eu como, quando eu bebo, isso vem do meu estômago, do meu aparelho digestivo, e assim por diante, vai nutrir meu corpo. Mas tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, alimenta a minha mente, movimenta as minhas emoções, influencia a minha maneira de olhar para a vida, de interpretar a vida. Então, se o tema é alimentação amorosa, vocês têm que ter essa noção, porque nesse instante vocês estão se alimentando das minhas palavras. Assim como quando vocês falarem comigo, eu estou me alimentando das palavras de vocês. Então, se o tema é alimentação amorosa, eu tenho que falar de uma forma amorosa. Eu preciso abordar esse tema, que é um tema difícil, já já a gente vai ver por que é difícil, de uma forma amorosa. E a gente se distanciou um pouquinho dessa palavra amor, ou do significado dessa palavra amor. A prova desse distanciamento é que muitas vezes, para falar de amor, a gente coloca em seguida uma outra palavra, que é a palavra incondicional. Mas isso é amor incondicional. Falar amor incondicional é um pleonasmo. É a mesma coisa que falar água molhada, fogo que queima. Porque se não é incondicional, não é amor. Ou é amor misturado com alguma outra coisa. O que significa a palavra incondicional? Algo incondicional é algo que não impõe condições. E esse é o amor verdadeiro. É o amor que não impõe condições. É o amor que não espera nada de volta, que não espera troca. Então a gente está falando de alimentação amorosa. E a base do amor é a compreensão. O foco da minha palestra é esse. Porque muitos veganos vão defender a seguinte tese: quem se alimenta de carne não ama os animais. E é essa a impressão que dá. Mas eu não diria isso, que não ama. Eu diria que não presta a devida atenção. E é isso que eu quero buscar mostrar para vocês. A nossa dificuldade hoje de prestar atenção, de olhar com profundidade. Porque eu não tenho dúvida que todos vocês aqui são muito amorosos. Nem vou perguntar quem é vegano e quem não é vegano, que isso não é medida para saber quem é amoroso e quem não é. Então todo mundo aqui é amoroso, não tenho dúvida alguma. Todo mundo aqui é bem intencionado, todo mundo aqui quer ser feliz. Mas às vezes
como a base do amor é a compreensão, e a base da compreensão é a atenção, quando falta atenção, a gente não consegue deixar fluir todo esse potencial de amor que existe no nosso coração, que existe na nossa essência. Então eu gostaria de iniciar propondo uma vivência muito simples. Eu peço que vocês olhem para a palma de uma das suas mãos. Peço que vocês olhem. Tanto faz qual a mão, direita ou esquerda. Só olhem para a palma da mão. Ok. O que vocês viram de muito relevante na palma da sua mão? O que te chamou a atenção na palma da sua mão? Traço. Qual em especial? Perfeito. Eu vou fazer o mesmo pedido de forma diferente agora. Eu quero que vocês olhem para a palma de uma das mãos, podem olhar. E agora eu peço que vocês, de fato, vejam a palma da mão. Que vocês vejam aquilo que vocês estão olhando. Ok, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Alguém reparou na segunda vez alguma coisa que não tinha reparado na primeira? Levanta a mão se alguém reparou na segunda vez alguma coisa que não havia, um detalhe. É bem provável que sim, porque existe uma diferença muito grande entre a gente olhar e a gente ver. Muitas vezes a gente está olhando, mas a gente não está vendo. E é esse ponto que dificulta que a gente conquiste, que a gente consiga mudar hábitos, que a gente consiga engrenar numa nova filosofia de vida, que a gente consiga seguir um outro caminho, né? O que a gente compreenda porque algumas pessoas fazem isso. Hoje, muitas vezes, a gente olha e não vê. Às vezes eu estou só olhando. E de repente eu noto, nossa, eu estava olhando, mas não estava vendo. Agora que eu coloquei mais atenção, eu passo a ver detalhes que eu não via antes. Deu para entender esse ponto? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Há bons anos, eu jogava basquete no interior de São Paulo. E um dos amigos que jogava comigo, mas também no Rio de Janeiro, recebeu uma amiga dele para fazer pré-vestibular lá no Rio de Janeiro. Eu quase falei aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei hoje aqui no Espírito Santo. E ela fazendo e ela saiu à noite com um grupo, né, esse amigo levou, o nome dela é Mariana, esse amigo levou ela para jantar com a gente estava num restaurante que tem umas mesinhas na rua, e lá pelas 11 da noite veio um menino vender amendoim, um menino na faixa de 9 anos. Então ele chegou na mesa oferecendo amendoim, e não me lembro se alguém comprou, quem não comprou, mas o ponto é que ela começou a chorar. E a gente olhou para ela chorando e estranhou, né? Ela estava de bom humor, não aconteceu nada de... E o menino continuou na mesa e o choro dela aumentou. E aumentou, o menino foi embora, né? E a gente perguntou, você está chorando por quê, Mariana? E ela não conseguia falar. Ela não conseguia explicar para a gente por que ela estava chorando. Isso deve ter levado mais uns 2 ou 3 minutos. Ela chorava muito. Dava para ver que algo mobilizou muito ela. Mas o que te mobilizou, Mariana? Vocês não viram? Ela perguntou. Por que a gente não viu? O menino, viu o menino vendendo amendoim? Vocês não viram uma criança, sem camisa, sozinha, com 8, 9 anos de idade, às 11 horas na rua? Olha a pergunta dela. Certamente não com essa intenção minha de palestrante. Vocês não viram? Nós olhamos. Nós olhamos aquela criança, mas nós não vimos o que ela viu. Ela viu uma tragédia. Isso é uma tragédia, gente. A gente perdeu a sensibilidade. Essa dificuldade de ver significa que tem um componente que está fora. E o nome desse componente é consciência.
A gente certamente olhou para aquela criança e, mais do que isso, falou com ela. Mas essa menina vinha de uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, da qual ela praticamente nunca tinha saído, e é uma cidade que, claro que tem pobreza, mas é uma pobreza ainda com dignidade. Não tem favela, não tem morador de rua. Ela nunca tinha visto isso. Então, quando ela viu, ela entrou em estado de choque. E quando a gente vê isso, parece que é normal. Como diz o nosso querido professor Hermógenes, nesse momento nos tornamos normóticos. O professor Hermógenes tem um poema que ele diz assim: vi um homem catando lixo na rua, procurando comida no lixo na rua. Fiquei envergonhado de ser homem. Ponto. O professor Hermógenes via, ele entrava em contato, ele deixava aquilo afetar ele. Porque é só assim que a gente começa a se movimentar. Mais de acordo com a realidade, menos de acordo com a nossa insensibilidade. Essa é a diferença entre só olhar e ver. Existe um ditado que provavelmente todos vocês aqui já ouviram. Na verdade não é um ditado, me expressei mal. Existe uma orientação que provavelmente todos vocês já ouviram e talvez já tenham repetido. Outro dia eu ouvi isso num restaurante, mas foi a primeira vez que eu escutei. Eu escutei com atenção. Olá, seja bem-vindo. Uma criança não queria mais comer, deixou um pouquinho no prato. Aí a mãe falou assim para ela: olha, você trata de comer tudo porque tem gente que passa fome. Provavelmente a gente já ouviu ou já falou isso. Nesse dia, foi bem recente isso. Eu venho muito atento à prática da atenção plena, que é uma prática que implica em ouvir e escutar, em olhar e ver. Então, quando eu ouvi aquilo, eu procurei escutar bem o que essa mãe disse para esse filho, o que a minha mãe já me disse algumas vezes, e certamente eu já falei isso para os meus alunos, quando eu viajava com os meus alunos crianças, quando eu trabalhava na escola. Mas surgiu a seguinte pergunta na minha mente: para quem passa fome, qual é a diferença da gente deixar um pouquinho ou não no prato? Nenhuma. É claro que a gente não deve desperdiçar comida, isso é óbvio, vale o ensinamento. Coloquemos no prato aquilo que for necessário e, se sobrar, que a gente guarde. Vocês já pararam para pensar nisso? Para quem passa fome, não tem nenhuma diferença se a gente deixa um pouquinho de comida ou não, a pessoa continua passando fome. Mas geralmente quando a gente fala assim para uma criança, come tudo, não joga nada fora porque tem gente que passa fome, a gente tem uma sensação que está ajudando essa gente. E não está ajudando em absolutamente nada. Mas a gente fica com essa impressão que está ajudando. Eu estou tentando trazer para a gente aqui hoje o quanto a gente vai se tornando insensível, o quanto a nossa fala muitas vezes é incoerente e a gente não se dá conta disso. É muito importante que nós façamos essa reflexão, porque se uma criança a gente não se sensibiliza, uma criança de 8 anos ou 9 anos, às 11 horas na rua, às 11 horas da noite, sem camisa, um dia que estava ventando um pouquinho, sem pai, sem mãe, sem saber para onde vai depois, a gente não se sensibiliza, como é que a gente vai se sensibilizar em relação aos animais? É uma boa pergunta para a gente se fazer hoje, porque eu acho que não cabe hoje num dia de uma confraternização onde a gente está se alimentando, eu descrever com pormenores o que um animal passa antes de chegar no nosso prato. Eu acho mais interessante a gente fazer essa abordagem. Quando a gente olha para o nosso prato, será que a gente vê o que tem por trás daquilo que está dentro do nosso prato? Essa é a grande pergunta de hoje. Eu gosto muito de um mestre budista chamado Thich Han. Tem uma outra forma mais adequada de pronunciar, ou Monge Thali. E uma vez eu fui fazer uma prática
que ele ensina, aí eu tive insight. Né? Ele diz que sempre que a gente tiver um prato de alimento na nossa frente, ele diz, faz uma oração. Mas ele sugere que a nossa oração seja a seguinte: olha com profundidade para o que está na sua frente. Né? Vai percebendo, né, como isso surgiu no seu prato. Né? Qual o caminho, da onde veio, qual o caminho que percorreu. Aí é muito interessante a gente imaginar, a gente olhando ali para o alface, para a couve, para o brócolis, para a cenoura, para o inhame, né? A gente imaginar as sementes sendo plantadas, aquilo saindo da terra, né? O pessoal colhendo, lavando, transporte. Chega no nosso prato e a gente fica grato à Mãe Terra, a gente fica grato a quem planta, a quem cuida, a quem transporta. Né? E a gente vai mesmo sentindo que a gente precisa agradecer, que a gente ama a terra, ama as pessoas que cultivam, a chuva. E quando a gente olha para um bife, será que a gente tem a coragem de fazer esse caminho? Né? Ou será que a gente tem a coragem de ver? Essa é a pergunta de hoje. Quando eu olho para uma cenoura, eu tenho coragem de ver. É bonito ver uma cenoura sendo tirada da terra assim, né? Puxa, ela sai inteirinha assim. Né? Uma vez eu comi uma cenoura assim, aí a pessoa que tirou tinha uma mangueirinha com jatinho só para tirar a terra, era orgânica, né? Aí na mesma hora eu comi aquela sensação da energia vital que chegou no seu ápice ali, né, sendo transferida para o nosso corpo e seguindo como vida. Né? Mas se a gente olhar para um prato, né, e olhar para um bife ou para uma coxa de frango e fizer esse mesmo trabalho, vai ter uma hora que a gente não vai querer ver. A gente não quer ver. Dá vontade de chorar. Né? O sofrimento do animal, o tempo que ele fica encarcerado, né? E é um sofrimento extremo, gente. Né? Não é um sofrimento só de não receber amor, de não receber atenção. É um sofrimento extremo, brutal. É cárcere, é tortura antes da execução. Palavras fortes, né? Mas essas palavras são palavras de quem escolhe ver. E é isso que a gente vê. E a gente sente dentro de nós algo que diz assim: eu não devia seguir nessa direção. Eu que digo que amo os animais, eu passei uma situação engraçada. Eu liderei um retiro em Teresópolis, que é uma cidade da região serrana do Rio, recentemente, e é uma pousada vegetariana. E o dono da pousada, ele me contou que recebeu uma pessoa lá outro dia, né, conversando com a pessoa falou assim: eu sou da Sociedade Protetora dos Animais, é onde eu trabalho, né? Tenho um cargo lá. Ele falou: ah, que legal. Aí o rapaz perguntou para ele: mas você aqui não serve bife? Não serve frango? Aí ele perguntou para o rapaz: mas você não é da Sociedade Protetora dos Animais? E é uma incoerência, gente. Essa sociedade podia ser Sociedade Protetora dos Cães e Gatos e Cavalos. Ok. Mas aí vocês podem me perguntar: como é que você julga essa pessoa? Minha primeira resposta certamente seria: eu não posso julgar ninguém. Sou uma pessoa com muitos erros, e gosto de quando alguém me aponta um erro para que eu busque corrigir. Mas conversando com essa pessoa, certamente eu nunca apontaria o dedo e falaria: essa pessoa é má, porque certamente não é má. Essa pessoa não está conseguindo ver com profundidade. É esse o nosso ponto. A gente não consegue olhar para as coisas como elas são. Mas algo incomoda muito a gente. E esse algo que incomoda muito a gente nesse instante, aí voltando ao tema da palestra Alimentação Amorosa, é o amor que existe dentro de nós que diz: corrige, muda, transforme esse hábito, mas ele vai encontrar um oponente, que são os nossos hábitos. É o nosso apego ao prazer. E se a gente resolver agora olhar para dentro da gente mesmo com muita sinceridade, eu traria até uma palavra que é muito bonita, com muita coragem. A palavra coragem vem do latim cor-agem, que quer dizer literalmente agir com o coração. Se a gente abandonar a mente pensante, e agir com o coração, isso vai ficando claro. Alguém aqui é a favor que o animal, como a vaca que pode viver
20 anos solta no pasto, viva 5 anos num cubículo, né, com os pés, com as patinhas inflamadas, porque o piso tem que ser frio, que é uma determinação da agência que regula isso, né, com as tetas inflamadas durante esses 5 anos, né, sendo inseminada artificialmente de forma brutal, né, para que venha o bezerrinho e para que ela produza leite sem parar. Alguém aqui é a favor disso? Alguém aqui acha isso digno? Acredito eu que não. Né, mas ao mesmo tempo, é isso que está por trás do nosso bife. Mas quando a gente olha para isso, algo dentro de nós se movimenta falando, não pode ser. Né? Mas esse algo logo é encoberto. Né? Todo mundo faz, eu não posso viver sem comer carne. Vem uma série de argumentação, né, que vai encobrindo isso, aí eu me torno novamente insensível. E não percebo isso. Esse é um ponto importante. É por isso que a gente de maneira nenhuma deve apontar uma pessoa. Sócrates diz assim, ninguém erra voluntariamente. E não tem erro voluntário vindo da nossa essência, porque a nossa essência é puro amor. Eu acho que a questão do veganismo é uma questão fascinante, porque é uma questão que nos traz a possibilidade de amar verdadeiramente, de resgatar isso que de alguma maneira se perdeu dentro de nós, pela nossa dificuldade de olhar com profundidade. Aí vocês me perguntam, mas é fácil isso? Não é fácil. Não é fácil. A gente confrontar com muitas décadas, com a nossa ancestralidade, que come carne desde muito tempo, não é fácil, a gente esquece disso rapidinho. Então a minha sugestão, para quem se abre para essa possibilidade, para quem simpatiza com isso, de maneira nenhuma se culpe, se autocondene, se julgue, de forma alguma. Mas a minha sugestão olhe com profundidade, realmente olhe. E olhando com profundidade, certamente essa transformação espontaneamente vai começar a se dar. Melhorou? Acabou aqui. E eu queria acrescentar ainda a seguinte informação: nós temos urgência disso. Nós temos máxima urgência de fazer essa transformação. Isso é uma coisa que eu me sinto na obrigação de falar, porque isso faz parte dessa proposta amorosa por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e bisnetos. Será que a gente vai ter uma geração de bisnetos? O que essa pergunta tem a ver com o tema alimentação amorosa? Se eu amo esse grupo que vem pela frente, eu devo, no mínimo, diminuir a carne, de preferência deixar, porque a alimentação carnívora é o que devasta as florestas. A alimentação carnívora precisa de boi, e eu preciso de um lugar para botar o boi. Então a floresta amazônica está sendo devastada pela pecuária. E se eu tenho um lugar com muito boi, eu preciso plantar em algum lugar a comida do boi. Então eu devasto mais floresta. O aquecimento global tem relação direta com a indústria pecuária. Um boi, da hora que ele nasce até a hora que ele vai ser abatido, ele consome milhares de litros de água. Essa preocupação que a gente tem hoje com a água e a sugestão que dão para a gente é: toma banho em menos tempo, economize o máximo que você puder, é papo furado. É claro que por responsabilidade, por bom senso, a gente não deve desperdiçar. Mas 70% da água potável é consumida hoje pela indústria pecuária. Para esses animais que vão sofrer horrores, e de laticínios também. Dos animais que vão para o corte, que vão ser abatidos para corte, aqueles que ficam encarcerados para produzir leite e os derivados
do leite. Da onde você está tirando esse dado? De um grupo vegano que você leu um artigo? Não. Isso vem da ONU, da Organização das Nações Unidas. Um pedido feito para todos os países que fosse divulgado e amplamente divulgado e com urgência. Mas o nosso paradigma, como a gente sabe, e talvez de boa parte do mundo, é econômico. E a gente tem empresas muito fortes hoje, tipo a Friboi, Sadia, Perdigão e outras que eu já não sei mais os nomes, que investem absurdos para a televisão, para o rádio e na internet. Essa informação não vai chegar para nós, gente. A nossa imprensa, infelizmente, ela é muito pouco comprometida com realmente informar o que é importante, mais comprometida em informar de acordo com os seus patrocinadores. Isso em todas as instâncias. Nós temos urgência de diminuir, no mínimo diminuir o consumo de carne. Se puder parar, ótimo. E assim também como os laticínios. E a minha sugestão para vocês é: olhem com profundidade, vejam as consequências das nossas ações em todas as direções. Desde o animal que está ali no nosso prato, o que ele passou para chegar ali. Eu realmente necessito disso? Certamente que não. A gente vai encontrar muitos médicos e nutricionistas renomados mostrando a possibilidade de ser vegano e ter uma saúde melhor do que muita gente que come carne. Então a consequência para os bichinhos, a consequência para as futuras gerações, as consequências para o planeta, a gente tem todas as razões do mundo para parar. E qual razão para continuar? Qual é a razão para continuar? Se a gente olhar com muita sinceridade, desfeito o equívoco que a saúde seria afetada se a gente deixar, se a gente fizer a reposição, a substituição, está tudo bem. O que mantém a gente preso a esse hábito é o nosso paladar. Talvez até questões emocionais também, que a gente associa muito a alimentação a preencher algumas lacunas, mas é muito pequenininho. O benefício é muito pequenininho para o custo. Então vejam que fantástico, já chegando no finalzinho dessa fala. Uma visão mais profunda, uma visão mais consciente, ter coragem de realmente ver, traz para a gente consciência. A pessoa que tem consciência, e que sustenta a consciência, vai fazer contato com o amor. O amor vai falar, eu tenho que fluir, só eu posso resolver isso. E se você aceitar o chamado do amor, você vai começar a experimentar algo extraordinário. A palavra é essa mesmo, extraordinário, chamado liberdade. Você vai se libertar de um hábito que, se você olhar com profundidade, vai fazer você perceber que você é um escravo dele, que você está preso a ele, que muitas vezes ele faz com que você haja contra os seus próprios valores. Então eu gosto muito dessa ordem, não somente olhar, mas ver. Quando eu vejo, eu tomo consciência. Quando eu tomo consciência, parece que eu acendo o amor aqui dentro de novo. O amor, a compaixão. Agora eu estou vendo, e não me sinto bem, porque o amor diz, isso não é correto, isso não é o melhor. Eu não preciso o Carlos Henrique ou qualquer pessoa falar isso. É de dentro para fora esse sentimento. E se eu ouço esse chamado do amor para muda de hábito, transforma essa maneira de pensar, mesmo que leve o seu tempo, eu consigo me libertar. E esse esqueminha que eu trouxe para vocês é um esqueminha que serve para tudo. Que a gente olhe tudo com profundidade, que a gente desperte consciência. A partir daí o nosso coração entra no jogo e a gente pode se libertar de muitas amarras. Tudo bem até aqui? Esse tema é um tema que mexe muito com a gente internamente. Comer carne, beber leite, queijo, é algo muito arraigado. Eu falo com essa liberdade para vocês, porque eu encontro muita dificuldade ainda em relação ao veganismo. Muita dificuldade. Não tenho vergonha alguma de falar sobre isso.
mas eu pessoalmente teria vergonha de não olhar de frente, né? Porque o meu sistema de crenças, minhas energias de hábito, né, estão sendo fortalecidas pela mídia, né, pelos amigos e por muitas vivências passadas há muito tempo. Então resolvi olhar para isso de frente. Na minha experiência, o vegetarianismo foi no estalo de dedo. O veganismo, muito difícil, né? Mas não é por ser muito difícil que eu vou deixar de olhar de frente, né? E vou negar, pelo menos para mim, esse é o melhor caminho, né? Para a minha saúde, para que eu possa olhar para os animais, né? Com dignidade e para as futuras gerações, né? Quem pesquisar, eu tenho certeza, né, que vai se assustar com o que vê. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se surpreende com quanto nós somos capazes de ser cruéis enquanto seres humanos. Né? Tem uma hora que a gente diz, eu não quero mais participar disso. Né? E talvez seja nessa hora que sejamos dignos de receber esse título de humanos. Né? Se a gente procurar o que significa humano no dicionário Aurélio, né, humano tem relação com aquela pessoa que é boa. Né? E muitas vezes a gente percebe que os nossos hábitos, né, não estão de acordo com alguém que quer ser bom. Mas isso não quer dizer que eu esteja chamando alguém de mal, e sim de inconsciente. Nós ficamos inconscientes. Então a gente olha ali o bife, o frango, o porco, o queijo, a gente não vê. A gente sente o cheiro, as glândulas salivares produzem o gosto e a gente está sentindo o prazer ali. E de repente a gente até esquece da possibilidade de ver alguma coisa. Nessa hora, está me vendo toda hora a palavra yoga na cabeça. É que eu dou aula de yoga. Mas é nessa hora que os textos dizem, nos tornamos escravos. Ficamos presos à situação e isso nos arrasta. O que eu estou propondo para vocês se assemelha ao seguinte. A gente pode imaginar um sujeito que há muito tempo vive num quarto escuro. E esse quarto foi ficando muito bagunçado e sujo. Mas o quarto está escuro, ele não vê que está bagunçado. Ele não vê que está sujo. E de vez em quando ele tropeça na bagunça, né? De vez em quando ele espirra por causa da sujeira, mas ele não está vendo. Um dia ele acende a luz. E quando ele acende a luz, ele vê aquela bagunça e aquela sujeira. E vai dar trabalho para limpar. Vai dar um senhor trabalho para limpar. Mas é claro que um quarto aceso é muito melhor que um quarto que está sempre escuro. Tem gente que prefere manter a luz acesa e limpar o quarto, né, e fazer esse esforço, para que finalmente tenha um quarto totalmente limpo. Mas tem muita gente que prefere apagar a luz e seguir com o quarto bagunçado e o quarto sujo. Né? Esse olhar com profundidade, esse ver as coisas como elas realmente são, implica em despertar consciência. Isso é, eu acendo a luz, né, onde eu me enxergo melhor internamente. Aí eu vejo esses padrões de hábitos que muitas vezes fazem com que eu tome consciência que, nossa, eu mesmo estou agindo contra os meus valores. Eu estou contribuindo com algo que eu acho que é absurdo. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu mantenho a luz acesa e arrumo a bagunça, ou eu apago a luz e volto a não ver mais nada. Eu queria finalizar, né, com essa metáfora e dizer que eu sempre busco terminar palestras, né, contando uma historinha engraçada, uma historinha positiva, um final feliz. Eu falo para a Juliana, minha esposa, assim, eu gosto de ver filme com um final feliz. Sempre que eu vejo o filme, me ocupo disso. Né? Esse filme tem um final feliz, mas nessa palestra, o final depende de vocês. Eu possivelmente nem vou saber como foi o final dessa palestra. Que a ideia dessa palestra é que essas ideias, né, sigam, essas reflexões, né, sigam reverberando dentro de vocês. É um tema desafiador para falar, né, porque eu me recordo, alguns anos atrás, né, eu entrei no vegetarianismo tem um pouquinho mais de 10 anos. Estou me esforçando, né, para me tornar verdadeiramente vegano. Tem, não sei, quanto tempo tem, Renata? Um ano mais ou menos, assim, né? Mas eu lembro a primeira vez que me fizeram a proposta do vegetarianismo e eu ri
eu debochei. Eu lembro que um amigo muito querido, que virou vegetariano muito cedo, insistiu, eu tenho que passar fora nele. E hoje eu entendo, naquela época eu era uma pessoa má, de forma alguma. Eu sempre fui bem intencionado, sempre procurei não machucar ninguém, ajudar quando eu podia, mesmo antes de entrar nessa história de yoga, de conhecer o Sai Baba. Mas o churrasco para mim era indispensável. Hoje eu compreendo, eu não conseguia ver. Quando eu comecei a ver o que estava por trás desse hábito, algo começou a me incomodar. E graças a Deus eu continuei olhando para esse algo. Eu tinha duas opções: ou parar de olhar, deixar o quarto escuro, sujo, bagunçado, ou transformar. E que alívio vem depois dessa decisão de transformar. Porque essa palavra é muito verdadeira, é uma libertação. É uma libertação. Então, o final dessa palestra é com vocês. Fiquem à vontade para ouvir o coração de vocês. O que ele pede para vocês. E tem uma frase que diz assim: a mente tem muito medo que o coração entregue tudo. Mas certamente nós, seres humanos, nos tornamos mais humanos quando passamos a ouvir o nosso coração. Eu busquei hoje falar para vocês de coração. Fiz uma listinha e não vi nada. Gente, gratidão pela atenção, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fala um pouquinho sobre os laticínios. Isso eu acho que vocês podem falar até melhor que eu. Renatinho, quer falar? Não, na verdade, seria o que você vai perguntando na palestra pra gente. Fala um pouquinho da... A gente tem aqui uma das ele citou ali, os nutricionistas, médicos, já renomados, que seguem por esse caminho, nós temos aqui um. Então, pode ver. 45 anos de experiência. Você quer perguntar para ele? Não, eu só queria que você salientasse o nome daquele filme que você me falou para ver. Casualmente eu vi hoje. Eu acho que é um filme. Você assistiu hoje? Eu vi hoje, casualmente eu vi hoje. Você gostou? Eu achei incrível. E principalmente a noção dessa questão que é mais ampla, assim, que essa questão da sustentação dos animais, do que precisam, que ele toca. Assim. Mas eu acho que esse filme, ele faz toda a diferença. Eu acho que é uma ruptura. Porque a gente fica sempre salientando essa questão dos automóveis, do consumo de água excessivo que a gente tem. E quando a gente vê aquele filme, a gente vê que tem uma coisa muito simples, que é não comer carne, e faz toda a diferença. E em vários livros, não comer carne, os vegetarianos que usam leite. Então são níveis, eu acho que o nome do filme seria interessante se alguém não viu ainda. Foi muito bem colocado. É muito interessante, que existem estudos que, se a gente imediatamente parasse de se alimentar de animais, os alimentos que são produzidos para alimentar os animais poderiam saciar a fome de todos os seres humanos que passam fome. Só para que a gente tenha uma noção da gravidade que é essa situação.